Por que o burnout no ambiente de trabalho é tão comum? O que poderia ser feito para diminuir nas organizações? Bom, o burnout hoje em dia está muito comum justamente porque a cobrança, né, externa e interna também está muito alta. Ao mesmo tempo que a cobrança está muito alta, o reconhecimento é muito baixo. Então, assim, você muitas vezes tem metas para cumprir no trabalho, né? Então você tem muitas metas para cumprir, você tem muita coisa para fazer e tal, porque tem que cumprir. Ai meu Deus, tá chegando no fim do mês, então eu preciso correr e tal para cumprir a meta, não vai dar tempo, blá, blá, blá. Então toda essa coisa, essa pressão, essa aceleração, né, que a gente tem que ficar correndo atrás, não vai dar tempo, tal, de ficar aí cobrando gente, tal, relação com outras pessoas também, a pessoa é chata, não sei o que, isso te deixa mal, tal. Então essa cobrança exagerada é uma coisa que, juntamente com uma falta de reconhecimento, seja uma falta de reconhecimento financeiro, às vezes você ganha muito menos do que você deveria estar ganhando, né? O que você considera que você deveria estar ganhando pro trabalho que você trabalha, pro tanto que você trabalha, ou falta de reconhecimento de chegar alguém, poxa, você fez um bom trabalho, você está indo muito bem, então, tal. Isso é uma coisa assim, tipo, é uma bomba para justamente você desenvolver o burnout, porque você vai se esgotando e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente pode ter aí bem aquela coisa de você de você achar que o seu trabalho não está sendo útil de alguma maneira, que você não está fazendo bem, né, pro mundo, de alguma coisa nesse sentido, que o seu trabalho é meio inútil, ou que você até mesmo fazendo uma coisa ruim para as outras pessoas. Quando você tem essa noção do trabalho, isso vai tirando assim a sua energia, né, com essas coisas. Isso pode aumentar aí a probabilidade de desenvolver o burnout. Então, basicamente você ter metas, você ter muita coisa para ser feita, é uma falta de reconhecimento e você ter a noção aí, ter a ideia de que aquilo que você está fazendo não vale a pena, que não vai te levar em nada, ou que está trazendo prejuízo para você ou para as outras pessoas. Ao mesmo tempo também da pessoa às vezes não ter o seu descanso, de levar trabalho para casa, de não conseguir realmente parar e desfocar no trabalho, conseguir focar em outras coisas, se divertir, ter o seu lazer e por aí vai. Tá? Então é uma coisa da sociedade moderna de querer fazer, porque tem que produzir. Então é uma culpa, de certo modo, é uma culpa das organizações de querer produzir, né, sem pensar muito no funcionário, ou às vezes se colocasse um funcionário a mais já evitaria muita coisa, né, porque dividiria as tarefas, por exemplo. Então, ao mesmo tempo tem isso, e tem a nossa autocobrança também, por exemplo, na questão de levar trabalho para casa. Né? Tem muita gente que leva trabalho para casa respondendo mensagem, respondendo e-mail e tal. E você tem que ter o seu autorrespeito de chegar e falar, né, poxa, não, eu preciso preciso descansar, vou desligar o celular, não vou entrar no e-mail, não vou checar e-mail, não vou mandar tal, porque é meu final de semana, vou descansar e ponto. O problema disso é que podem ter consequências, né? E esse é justamente o nosso medo de ter outra pessoa fazendo mais coisa, né? E coisas nesse sentido que pode trazer isso e prejudicar. E a sua próxima pergunta, né, que é o que poderia ser feito para diminuir isso nas organizações, é uma coisa que, infelizmente, a única coisa é tentar pensar num ambiente de trabalho mais humano. Né? E como eu disse, muitas vezes é simplesmente colocando um outro funcionário. Às vezes só isso já ajudaria muito, porque se uma pessoa tem uma meta de, sei lá, fazer 50 vendas de alguma coisa num mês, você coloca um outro funcionário, às vezes pode dividir, colocar para 25 metas, né? Claro que nesse processo a empresa vai ter um prejuízo, né? Assim, né? Às vezes diminuir o lucro e por aí vai. Só que no longo prazo vai ser melhor para ela, por quê? Porque ela vai ter um funcionário mais saudável, um funcionário que não vai faltar tanto, não vai no médico, por aí vai e tal. E também um funcionário mais feliz com a empresa, mais apto, mais disposto a fazer aquelas 25 vendas deles e até fazer um pouco mais daquilo. Porque vamos supor que a gente às vezes tem um funcionário que fazer 50 vendas, ela faz 50 vendas assim, tipo, nossa, né, tipo, muito difícil de fazer, mas faz. Se ele tem dois funcionários, às vezes dois funcionários faz 25 cada, às vezes faz 25, mas às vezes ele ainda tem energia, ele vai lá e faz mais 5. Então faz mais 5, aí o outro faz mais 5 também, aí já fez 60 vendas, então já fez 10 vendas a mais. E às vezes esse lucro a mais também
é positivo para a empresa, então ajuda aí a bancar um pouco mais o outro funcionário, então, e conforme vai indo isso vai sendo positivo para a empresa também. Então, assim, o que poderia ser feito, infelizmente, é as empresas serem mais empáticas e pensar um pouquinho mais, menos no agora, pensar mais no longo prazo, e ao mesmo tempo na imagem da empresa, porque o que a gente vê é que as empresas não se importam muito com a sua imagem, né? Seja banco, por exemplo, ou empresas de telefonia, elas são as empresas mais mal avaliadas de todo mundo, seja de funcionário, seja de pessoas que usam o serviço dessas empresas. É uma coisa assim terrível, né? Ninguém suporta banco, né? Taxa, a gente sempre tem aquele pé atrás achando que eles vão sacanear a gente de alguma maneira, né? Cobrar taxa, e realmente eles fazem isso, né? Você vai lá e cancela a taxa, ele vai lá e põe a taxa de volta, enfim. E mesma coisa em empresas de telefonia. Então, isso tanto nas pessoas que contratam o serviço como nos funcionários. Então, as empresas não se importam tanto com a sua aparência. E o que poderia mudar é justamente isso, elas se importarem como elas são, se importarem com como elas são vistas pelo público. Então isso é uma coisa um pouco difícil. Seria mudar uma mentalidade das pessoas que estão lá lá em cima, digamos assim, nas empresas, ao mesmo tempo que os funcionários começarem também a se respeitarem e colocar limites. Falar assim, não, eu não vou trabalhar tudo isso. Tá? Aí tudo bem, vai correr o risco de ele ser mandado embora e tal. E aí é um pouco complicado, mas se muitas pessoas fossem colocando esses limites, por aí vai, isso poderia ser trabalhado, tá? Então, infelizmente, seria uma coisa que teria que vir, às vezes, principalmente, às vezes, lá de cima. De a gente pensar em empresas mais humanas, né? Mais empáticas com o sofrimento e com o esforço humano, tá certo?